Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou falar para vocês qual o comportamento de um atributo de objeto de um atributo de classe. Vou mostrar esse comportamento com esse exemplo. Então, veja aqui, veja que aqui eu criei uma classe chamada estudante, uma classe inicial, elas estão dentro do mesmo pacote aqui, que é source, que é um pacote que a própria ideia do IntelliJ me sugere quando você cria um projeto nessa ideia do IntelliJ. Vou recolher ele aqui, só para mostrar como é que é a minha classe inicial. Então, minha classe inicial, veja que eu criei uma lista, que implementa a organização dos elementos dessa lista via array list. Eu tenho uma aula que eu passei já para vocês sobre a questão de criação da lista com array list. E aí eu criei três objetos e adicionei três objetos do tipo estudante e adicionei esses objetos a esta lista. Tá? Daqui o primeiro objeto, segundo objeto e terceiro objeto. Primeiro objeto Helder, Sônia, segundo Sônia, terceiro José e as idades respectivas de cada um. E depois eu peço para imprimir esses objetos. Quando a gente vai analisar a classe estudante, já que esses objetos são oriundos da classe estudante, né? Aqui nós temos que na classe estudante, nós temos dois atributos, né? Um atributo de objeto e um atributo de classe. Então, nome é um atributo de objeto, idade é um atributo de classe, já que está usando a palavra estática aqui, ó. Então, ele é atributo de classe. E aqui eu tenho um método consultor, onde ele vai inicializar os dois atributos. Se você não cria um método consultor, ele vai inicializar com os valores padrões, que no caso o nome seria null e idade seria 0, se eu não tivesse criado um método consultor. E aqui eu estou criando um método toString, que o método string também já falei na aula passada, no vídeo passado, ou retrasado, tem lá um vídeo curto falando sobre toString, que ele vai ser automaticamente executado quando você pede para visualizar um objeto do tipo estudante. Então, esse método vai ser executado, que no qual ele retorna um string contendo o nome e a idade. Ok? Então, vou mostrar para você qual é o comportamento. Veja que aqui primeiro eu estou criando um objeto falando que o nome é Helder e a idade é 56. Segundo, o nome é Sônia e a idade é 75. Terceiro, o nome é José e a idade é 77. Então, quando eu peço para executar esse camarada aqui, e depois eu peço aqui embaixo para listar esse objeto, ou seja, veja que eu estou imprimindo o objeto, Fiz um for aqui, no qual vai pegar um elemento da lista, vai pegar o endereço do primeiro elemento da lista, que no caso é esse aqui, vai jogar esse endereço para S. E eu peço para imprimir esse objeto S. Quando eu peço para imprimir o objeto S, naturalmente ele vai executar o método toString daquele objeto. Existe essa marcação @override aqui para dizer que este método ele é herdado de outra classe, que na prática toda classe que você cria no Java, ele herda da classe Object. Então, eu estou falando que eu estou sobrescrevendo esse método toString que existe na classe Object. Então, por isso que tem essa marcação @override aqui, ok? Então, essa é mais uma marcação visual para o programador, para falar que existe um método com esse mesmo nome na classe da qual a classe estudante herda, que no caso é da classe Object. Então, olha só, quando eu peço para executar essa aplicação, vou pedir para executar. Espera um pouquinho. Ele me fala aqui, que Helder recebe a idade de 77, mas Helder tem a idade de 56. Sônia recebe a idade de 77, mas a idade dela é 75. E José, que está certo, com a idade de 77. Ou seja, e aí você consegue perceber um comportamento um pouco estranho aqui, que ele colocou a idade de todo mundo para 77. Por que disso? Isso ocorre porque o atributo idade, ele é um atributo do tipo classe, é de classe, não é de objeto. Como ele é de classe, ele só vai existir uma cópia na memória. Aquilo que é de objeto, para cada objeto que você cria uma cópia daqueles atributos. Mas aquilo que é de classe, não, ele vai existir de forma única na memória. Então, para entender melhor, eu vou mostrar para você a representação da memória aqui. Então, veja que eu tenho aqui a área do heap, aqui a área da pilha e aqui a área do código. Isso aqui tem o método da classe, aqui na área de código, tem a classe estudante, e tem a classe iniciar, que executando esta classe aqui, é o código dessa classe iniciar e o código dessa classe estudante.
Eu coloquei aqui do lado, um do lado do outro, porque aqui minha tela não é muito grande, né? Mas exatamente o código da classe estudante está aqui, o código da classe inicial está aqui, tá? Como se estivesse aqui embaixo, né? Aí, por questão de visibilidade, estou colocando tudo aqui. Bom, o que acontece? Quando você pede para executar um código, né, e primeiro o sistema operacional aloca o espaço de memória para você, né, uma vez alocado o espaço de memória, é segmentado esse espaço de memória, no mínimo, em 3 grandes blocos, que é o bloco chamado RIP, PID e código. Eu já passei algumas aulas, videoaulas, explicando isso para vocês. Então, ocorre primeiro uma pré-execução do código antes de você iniciar a execução do método main. Né? Existe uma pré-execução e eu estou fazendo uma abstração para que você entenda. Então, ele vem aqui, ó, e cria aqui uma área no RIP para a classe iniciar. Então, eu vou colocar aqui, ó, iniciar. Né? Isso aqui é referente à classe. Né? Então, eu colocar de forma... Ele aloca uma área de memória para a classe iniciar aqui. E ele vai falar aqui, vai fazer uma pré-execução na classe iniciar e vai haver o que existe dentro dessa classe que é de classe. Quais são os métodos e atributos de classe? O único atributo aqui que é de classe, né, seria aqui esse método aqui, esse método main. Né? No caso, vou abrir aqui o código normal da classe iniciar. Né? A única coisa que tem de classe aqui é o método main. Né? Ou seja, que está contido diretamente dentro da classe. Lembre-se que as instruções que estão contidas diretamente dentro de uma classe são instruções para criação de método ou instruções para criação de atributos. Né? E aqui eu não tenho a criação de atributos, eu só tenho a criação de métodos. Então, eu só tenho esse método main. Então, ele, a princípio, ele faz isso aqui. Então, lembre-se que nome de método é nome de variável. Então, ele vai criar aqui a variável main, aqui na área da classe, e vai colocar o endereço dela. Eu vou pegar o endereço Excel aqui, ó. Então, vou falar aqui que está na coluna B, linha 21, né, que é essa linha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, o método main, o início do código dele começa na linha B21, é o endereço de memória. Não importa como esse endereço de memória é representado, tá? Só para você ter uma ideia. Bom, e aí, tem mais alguma coisa aqui? Não. Então, agora ele vai criar uma área, deixa eu ver se eu consigo, só para ficar mais bonitinho aqui, ó. Agora criar a borda. Pronto, só para ficar na borda lá. E aí ele vai criar agora uma área para a classe estudante. Então, isso aqui é uma área para a classe estudante. E começa a executar tudo que for de objeto da classe estudante. Então, tudo que é de objeto, não, tudo que é de classe, da classe estudante. Então, quais são as instruções que são de classe aqui? Essa instrução não é de classe, mas essa instrução é de classe. Como esta instrução é de classe, então ela é executada, né? Então, a execução dela diz que ela cria uma variável chamada idade do tipo inteiro. Então, ele vai criar aqui na área da classe, ó. Ele vai criar aqui, ó, idade, né? E por padrão, ele executou, criou e vai colocar o valor 0, né? Dentro desse processo. Coloquei um valor 0. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de classe. Não, essa instrução aqui é a instrução do método consultor, é de objeto, e essa instrução aqui é para a criação desse método string também é de objeto. Então, parou a execução aí. Então, ele fez aqui, então, essa aqui é a área da classe estudante, ó. Tá aqui a área da classe estudante. E agora, essa área aqui, tanto a classe iniciar como a classe estudante, ela é pública para todas as instruções, para todos os métodos de qualquer classe aqui que eu estou usando dentro do meu programa. Então, qualquer classe aqui durante a execução consegue acessar tanto esta área como esta área. Ela é pública para a execução do programa. Bom, depois que ele fez isso, né, já pré-executou aquilo que é de classe aqui da classe inicial, já executou aquilo que é de classe aqui da classe estudante, agora o que ele vai fazer? Ele pega e vai executar aqui, vai procurar um método iniciar aqui ou aqui. Ele acha o método iniciar aqui, ó, vai lá para B21, que é essa lista aqui, ó, começa aqui, ó, B21 não, é B22, não, o endereço aqui está até errado. B22, vou alterar aqui. Tá? Ele vem aqui para a classe B22, né, e começa a executar o método main. Ao iniciar a execução do método main, obrigatoriamente aloca uma área aqui na pilha, né, vou deixar marcado aqui também, para uso exclusivo do método main. Então, está aqui, ó, main. Tudo que se executa, tudo que se cria a partir do método main, ele é criado automaticamente aqui. Então, no método main, eu vou só para o que me interessa, tá? Eu vou saltar
algumas coisas aqui, não vou saltar onde é que ele vai criar essa lista do método ArrayList. A ArrayList é um objeto, né, ele vai criar lá no heap, mas eu vou saltar essa parte para ficar só no foco dessa aula. Então, veja que aqui, ó, ele cria um objeto chamado estudante, né? Quando se cria um objeto chamado estudante, o que vai acontecer? Ele vai criar aqui, ó, todo objeto é criado no heap, vai criar aqui o objeto 1, né, que é o objeto tipo estudante, tá? E vai executar agora as instruções que são de objeto da classe estudante. Então, essa instrução é de objeto, então ele vai criar essa instrução. Vai reservar espaço na instrução. Então, ele vai criar aqui, ó, a variável nome, e a princípio, ela recebe o valor null. Tá? Criou o nome. E esse só cria isso, tá? Porque essa instrução aqui ele não vai executar, porque é uma instrução de classe, tá? E aí ele também cria, né? Na prática, ele cria um padrão, já, como o código do método não se altera, ele na prática faz isso aqui. Primeiro ele faz uma varredura e fala aquilo que... Né? Vou ter que criar aqui de novo. Tá? Ele vai criar uma área aqui para o objeto, objeto, que todo objeto consegue acessar. Então, ele vai colocar aqui o toString e vai colocar o endereço do toString, que é, no caso aqui, meu, tá D26. Né? Então, ele cria aqui toString e D26, porque isso aqui é uma área pública para todos os objetos. Então, ele colocou o toString da D26. E aqui, no objeto propriamente dito, então esse aqui eu vou colocar direito aqui, isso aqui é objeto estudante. Isso aqui é uma área pública para o objeto. Onde ele vai colocar o objeto estudante? Essa área pública, porque ele vai colocar todos os métodos todos os endereços de todos os métodos de objeto. Já que os endereços do método de objeto, ele não altera durante a execução do seu programa e ele vai ser único para todos os objetos. Aí ele cria uma área específica para o objeto em si. Porque o objeto em si, eu posso alterar os atributos dele. E toda vez que você cria um objeto, ele vai criar uma cópia dos atributos. Então, a princípio, ele criou a área pública do objeto, né? E ele cria a área do objeto específico, né? Ou seja, onde vai guardar os atributos do objeto. Essa área pública aqui, ó, do objeto estudante, ela é pública para todos os objetos. Tá? Todos os objetos conseguem acessar ela. E essa aqui é a área específica do objeto, daquele objeto. Tá? Então, aqui, a princípio, ele criou a área pública primeiro, que é essa área aqui, ó, onde vai ter todos os métodos objeto. Como eu só tenho o toString, eu coloco só o toString, né, lá dentro desse objeto. Né? Não vou colocar o método consultor, apenas o método toString. E aí ele vai colocar agora, vai criar a área específica do objeto, onde ele vai colocar os atributos do objeto. E o único atributo de objeto que tem é este aqui. Então, só ele que ele vai criar. Tá? Então, criou essa área, e esta área é criada quando você executa a instrução new. Quando você executa a instrução new, ele literalmente faz isso. Ele cria a área pública, né? Ele pode até ter criado a área pública antes do objeto, então não importa, não é relevante aqui para a explicação, mas ele só vai criar a área específica, né, onde vai ter os atributos especificamente daquele objeto, né? Ele vai criar dessa forma aqui. Então, a área pública, vamos supor que já esteja criada do objeto, e ele vai criar essa área específica aqui, do objeto, onde ele vai colocar apenas o atributo, uma cópia daquele atributo, daquele objeto. Certo? Criou e ele inicialmente coloca null. E aí o que faz? Aí você chama o método consultor, e o método consultor pede, coloque o valor elder dentro daquela área pública, atribuído aquele processo. O que ele faz? Como o elder é um string, então ele vai criar aqui um objeto string, objeto 1 string, no qual o valor dele, né, fazendo abstração aqui. E aí o que ele faz? Ele pega e vai colocar aqui o endereço desse objeto aqui, ó, em nome. Então, o nome, agora eu vou apontar para esse objeto que está no D4, é isso? D4, é. Então, agora vai D4. Então, primeiro ele criou o objeto, coloca o valor padrão, né? E aí depois ele atribui os dados ao objeto. E a segunda parte do método consultor aqui, ó, que o método consultor faz, né? Ou seja, ele vai pegar aquela idade que ele recebeu como parâmetro e jogar dentro
da idade do atributo objeto da classe. Né? Então, o que vai acontecer? Mas só que o atributo da classe ele não existe aqui, ele existe de forma única dentro da memória. Ele está aqui, que inicialmente ele é 0. Como você pegou e falou que ao criar o objeto, esse atributo recebe o valor 56, como ele só tem uma cópia na memória, que atributo de objeto só vai ter uma cópia na memória, então ele vai vir para cá e alterar aqui para 56. Ó. 56. Ah. E aí, quando você pede para criar o segundo objeto, ele vai fazer a mesma coisa. Quando você executa essa instrução new, o que na prática ele vai fazer é isso aqui. Opa, é isso aqui. Ó. Deixa eu aumentar um pouco mais a área de memória para vocês verem um pouco melhor. Aqui. Ele vai pegar, vou fazer uma cópia aqui, ó, desse objeto, a área comum dos objetos. Ele não vai mexer, eu vou criar agora uma área específica para o objeto 2. Ó. E a princípio, o objeto 2, e a princípio o nome recebe o quê? Null. Certo? Bom, esse é o ato do new. O new faz isso. Né? O new só coloca aqui aquilo que for de objeto. Então, ele fez uma cópia. Então, como você pediu para criar um atributo do tipo string, né? Porque a instrução ao se criar um objeto é o quê? É criar um atributo do tipo string. Isso aqui não é feito quando você cria um objeto, porque esse aqui é atributo de classe. Então, essa instrução já foi executada no começo do código. É que essa instrução, ao executar essa instrução, me gerou isso aqui. Da classe estudante, tá? Que hoje está com a idade 56. Bom, uma vez que ele executou o método new, ele fez isso. Agora, depois que cria a área de objeto na memória com new, agora executa-se o método consultor. O método consultor fala, cria um objeto Sônia e atribua o endereço desse objeto a quem? O método consultor atribui o endereço desse objeto a quem? Ao atributo nome. Então, ele vai vir aqui na memória, primeiro criar um objeto do tipo string, né? Vou colocar aqui objeto 2, né? Do tipo string. String. E aí ele recebe o quê? Sônia. Esse é o dado dele. Né? E depois ele vai fazer o quê? Pega o endereço desse objeto e coloca aqui. Esse objeto está na linha D7. Então, agora ele faz aqui. Ó. D7. Certo? E a próxima instrução do método do construtor é falar o quê? Pega agora a idade que você recebeu como parâmetro, que no caso foi 75, e atribua quem? A idade. Só que idade não é um atributo que pertence a este objeto. Então, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a idade aqui dentro do objeto. Né? Dentro do objeto... Aqui, ó. Dentro desse objeto aqui, o objeto 2. Não existe um atributo chamado idade aqui. Então, naturalmente, ele vai parar da classe. Quando ele vai parar da classe, ele acha. Quando ele acha a área da classe, 76, então estou pedindo o quê? Para que altere o valor desse objeto, né, desse atributo, para quem? Para o número 75. Então, ele vem cá e altera para 75. Né? Então, ele vai lá na idade e altera para 75. Já que um atributo de objeto só existe uma cópia dele na memória. Desculpa, um atributo de classe só existe uma cópia dele na memória. E a mesma coisa ele faz aqui para a terceira instrução. A terceira instrução você pede para criar um novo objeto, new student. Quando você faz isso, mais uma vez, ele vai vir aqui, criar o objeto 3 aqui na área do RIP. Opa, bosta. Vai criar aqui o objeto 3. E a princípio, tá? Ele preenche esse valor com o quê? Com null, já que null é uma variável de referência, ou seja, um atributo de referência que tem que apontar para o endereço, e a princípio eu não tenho endereço nenhum para apontar para ele, então ele coloca null. Uma vez que ele reservou essa área de memória, ele vai colocar todos, vai executar as instruções de criação de atributos de objeto e colocar todos aqui. Como a única instrução de atributo que eu tenho na classe estudante para criar um atributo de objeto da classe estudante é esta, já que essa aqui é atributo de classe, tá? Então, ele só vai executar essa instrução e só vai criar essa variável aqui lá no nome, lá no espaço do objeto. E ele preenche a princípio com null. Tá? Aí agora sim, agora eu estou chamando o método construtor dele, que é esse aqui. Ó. Ao chamar o método construtor, ele pede para criar um objeto do tipo string e atribuir, e no caso, atribuir o endereço desse objeto para quem? Para esta variável nome aqui, para esse atributo de objeto. Eu atribuo dessa forma aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar o objeto,
terceiro objeto, vou copiar isso aqui. Vai criar esse objeto aqui na memória, objeto string, tá string, né? É string. Está faltando aqui. String, e aqui embaixo também. String. Tá? Só que o conteúdo desse objeto é o quê? José. Então, ele cria esse objeto aqui. José. Certo? Então, ou seja, quando você chama o método consultor, ele pega para pegar o endereço desse objeto e jogar para cá, e ele pede para pegar a idade e jogar dentro do atributo de classe idade. Né? Então, eu venho aqui, né? Ou seja, vou ver qual foi o atributo que ele recebeu, o dado que ele recebeu para colocar lá foi 77. Então, eu venho aqui e altero isso aqui para 77. Pronto. Quando você agora pede para executar o programa, né? E eu vou executar aqui, ó, mais uma vez. Quando você pede para executar o programa, você está pedindo aqui, ó, para que seja impresso o valor de S. Quando você pede para imprimir o valor de S, naturalmente, né, S vai pegar o primeiro objeto. Qual é o primeiro objeto? O primeiro objeto é esse aqui. Então, ele vem para o endereço do primeiro objeto, pega o valor elder, imprime para você, agora pega o valor da idade. É quanto? 77. Segundo, pega o nome o nome do objeto, que é Sônia, pega a idade, 77. Pega o nome José, que você tem, pega a idade, 77. É por isso que quando você executa, aparece tudo 77. Porque essa idade é um atributo de classe, então só existe uma cópia na memória. Como existe apenas uma cópia na memória, aquele primeiro que você fez, realmente você atribuiu 56. Quando você cadastrou o segundo objeto, você pediu para alterar esse valor de 56 para 75. Quando você criou o terceiro objeto, você pediu para alterar esse valor de 75 para 77. Quando você pede para imprimir, está todo mundo com 77. Então, essa é a lógica de você trabalhar com atributo de classe ou atributo de objeto. Quer dizer que atributo de classe ou atributo de objeto é ruim? Não é. Tudo depende do contexto de onde você vai executar. Tá? Só estou te mostrando um comportamento, como é que isso acontece. E só uma observação, já que eu entreguei esse código pronto para vocês, ó, quando você vem na sua classe estudante e você pede para criar um método construtor, ó, se você for replicar o código curtinho, e se você for replicar aí, ó, você pega esse aqui, ó, e você vai lá, generator, né, construtor. Ele aqui só vai listar o atributo de objeto, que o método construtor é para inicializar atributos de objeto. Ele não vai listar aqui para você o atributo de classe. E o que eu fiz? Eu peguei, gerei só atributo de método construtor só com atributo de objeto, e naturalmente eu fiz e coloquei aqui, ó, e coloquei aqui na mão int idade, né? Ou seja, e aí, quando eu for colocar aqui, eu não posso usar this, porque this representa o objeto, ele nem me lista aqui idade, ó, não me lista, certo? Porque idade é um atributo de objeto, this significa este objeto, um atributo, um membro desse objeto, que pode ser um atributo ou classe, ou um atributo ou método, ele não me lista, né? Então, não posso usar this. Se eu usar a palavra idade, ele vai me referenciar a esta variável e não a esta. Como esta é uma variável de classe, aí eu tive que colocar o nome da classe, estudante, ponto. Aí ele me dá a opção agora de eu selecionar idade. Ó. Vou clicar aqui em idade. Tá? E agora eu coloco idade. Então, como esse aqui, ó, toda a fonte de pesquisa que você tem, quando você coloca o nome de uma variável, primeiro ele procura dentro da área da pilha desse método. Ele vai achar que é uma variável local. Se ele não achar, como esse aqui é um método de objeto, ele vai procurar isso aqui dentro da área do objeto. Ele não achando, ele vai procurar dentro da área da classe. Então, aqui eu já estou especificando. E por que eu precisei colocar aqui o nome da classe aqui? Porque existe uma variável local com o mesmo nome de atributo da classe. Então, para diferenciar, eu precisei colocar isso aqui. Ok, pessoal? Era isso essa videoaula. Até a nossa próxima videoaula.